Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é verbos. Agora vamos dar uma olhada no ponto de vista para as provas do Enem. Vamos lá? Vamos começar com essa questão aqui. Aconteceu em 2018, Banco INEP, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá. Aqui nós temos esse cartaz, temos 3 mulheres, observem as mulheres. Sempre deem bastante atenção para as imagens, não só para o texto. Não adianta você ler o texto se você não lê as imagens também, porque elas em si têm uma carga de sentido dentro de um cartaz, dentro de uma propaganda. E aqui tem assim, se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie. Ligue 180. Aí temos o contato aqui, as outras informações. Então você consegue aí observar todo este cartaz. Aí vamos lá para o nosso comando. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo a. Primeiro, aí você vai dizer, professor, o que é modo imperativo? Eu não lembro mais. São verbos que designam ordem. O mandado é uma ordem. Ó. Ele está mandando você fazer alguma coisa. Faça. No caso lá do cartaz, denuncie, rompa. Então, ele está dando uma ordem para você fazer. Ok? E aí nós temos as alternativas. A. Indicação de diversos canais de atendimento. B. Divulgação do Centro de Defesa da Mulher. C. Informação sobre a duração da campanha. D. Apresentação dos diversos apoiadores. E E. Utilização da imagem das 3 mulheres. Aí, professora, eu não entendi. Vamos lá. O que o nosso comando está pedindo? Nesse texto, busca-se convencer. Primeiro, convencer. Risca aí. Convencer. Nós queremos convencer alguma coisa. O leitor a mudar seu comportamento por meio, olha essa palavrinha aqui, chave, associação. Associação de verbos no modo imperativo. Ele falou em associar. O que nós podemos associar aqui? Volta no cartaz e olha novamente. Leu a imagem e leu o texto também. O que são essas 3 mulheres aqui? O que elas estão fazendo? Percebam que elas estão concretizando ações. Que ações são essas? Ver, falar e ouvir. Né? Não veja, não fale e não ouça. Então, nós temos essas 3 ações aqui, que nós vamos poder associar aos verbos no modo imperativo. Ao invés do autor desse cartaz colocar em palavras, ele colocou em imagens. Então, essa associação é feita por onde? Pela utilização da imagem das 3 mulheres. Para que o leitor possa entender e interpretar que, geralmente, o que a gente ouve é isso aqui, ó. Se você vê, se você sofre assédio, não veja, não fale e não ouça. Então, quando ele faz isso daqui, traz a imagem dessas 3 mulheres, ele está incorporando, ele está associando esses verbos, né, a partir das imagens dentro do nosso texto aqui. Se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie, ok? Então, a nossa resposta mais adequada aqui é a utilização da imagem das 3 mulheres, por causa da nossa palavrinha aqui, ó, associação. Associação. Para quê? Para convencer o leitor a respeito do que está sendo pedido, ok? Vamos lá, pessoal, para a segunda questão. Ano 2015, banca INEP, órgão Enem. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um inverno com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. E aí nós temos a referência
Sempre importantíssimo olhar a referência, o ano, tá? Manuel Bandeira. E aí nós vamos para o nosso comando. No relato de memórias do autor, olha o que ele já coloca aqui, ó, o gênero textual. No relato de memórias. Então você já, aí na sua cabeça já tem que vir uma seleção de características quando ele já coloca isso. Você já tem um norte. Então, relato de memórias do autor. Entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos narrados. Olha outro ponto importante, ó, organizar as sequências dos eventos narrados. Significa que eu estou trazendo o quê? Um texto aqui do tipo narrativo. Então, são informações importantíssimas para que nós possamos chegar à resposta adequada. Destaca-se a construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. B. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. C. Alternância de tempos do pretérito para ordenar acontecimentos. D. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. E E. Alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. Vamos lá pensar um pouco nessas alternativas. Quando eu retomo aqui o texto, eu vejo que ele vai tratando, né, trazendo datas, falando presente, passado, futuro, do passado. Ele vem, ó, embarquei para a Europa, né, escolhi. Então, são todos verbos que vão trazendo uma importância dentro desse texto. E aí a pergunta é aquela, né? Entre os recursos usados, recursos para organizar sequência de eventos. Quais são os eventos aqui, galera? Ó, ele embarcou, aí depois ele escolheu, né? Mais tarde veio saber que antes de existir um lugar, e depois ele ficou lá, ó, fiquei na Suíça até outubro de 1914. Então, ele vai organizando uma sequência de eventos. E como a gente pode destacar essa sequência de eventos? Na construção das frases curtas, presenças de advérbios, alternância de tempos do pretérito, inclusão ou alusão a pessoas marcantes. Será que fazer alusão marca essa sequência de eventos? Não. Então, o que nós devemos pensar para essa questão? A alternativa correta é a letra C. Alternância de tempos do pretérito. Por que é assim? Porque quando você, primeiro, o nosso comando já faz essa remissão aí, né? Já faz, relembra isso daí. Organizar sequência. Quando nós pensamos em organizar, nós vamos pensar nos verbos. Aí você retoma o texto, vê quais os verbos estão sendo utilizados. E aí nós já temos uma alternativa que vai dizer, ó, alternância de tempos do pretérito. Quando eu falo de tempos do pretérito, eu estou falando de verbos. Para quê? Para ordenar os acontecimentos. Lembrando que é pretérito passado. Verbos no passado. Fiquei, embarquei. São verbos no passado que servem para ordenar. Então, por isso que essa alternativa, a letra C, é a mais adequada. Vamos lá para o próximo. Ano 2015, novamente, prova do Enem, feita pelo INEP. E aí nós temos aí, ó, cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. Percebam as imagens que estão aqui, todos os desenhos que servem para complementar e significar o que se quer dizer dentro desse cartaz, ok? E aí nós vamos lá para o nosso comando. A rapidez é destacada como uma das qualidades no serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso, olha lá, o recurso da linguagem verbal que contribuiu para esse destaque é o emprego de, né? O recurso da linguagem verbal. Olha o que ele já coloca aí, linguagem verbal, ou seja, a escrita.
Nós temos linguagem verbal e não verbal nesse cartaz, mas nós vamos precisar do quê? Da linguagem verbal. É isso que nós vamos olhar. E aí ele vai dizer assim, do termo fácil, no início do anúncio, com foco no processo, de adjetivos que valorizam a nitidez e a impressão, das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência, ou da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade e é da locução do mundo associada a melhor que quantificação. Nesse caso, nós vamos ter das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. É um recurso de linguagem verbal, ou seja, a escrita, o foco da questão é na escrita, que contribui para o destaque, é o emprego das formas verbais no futuro e no pretérito. Por quê? Porque nós temos lá, ó, cópia rápida, fácil. Vai ser bom? Não foi? Olha, ele já coloca não foi e coloca o vai ser bom, o futuro e o pretérito ali na mesma frase para fazer esse recurso de linguagem, para chamar a atenção do leitor. E aí vamos exercitar um pouquinho essa questão, um pouco mais para vocês refletirem a sós, claro que depois eu vou dar a resposta. Vamos lá, novas tecnologias. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo, ou fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos do desejo de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro, tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. A perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica da dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. E aí nós temos a questão. Ao escrever um artigo de opinião, ele já coloca aí o nosso gênero textual, para que você relembre as características. O produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, neste texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. A. Criar relação de subordinação. B. Enfatizar a probabilidade. C. Indicar de forma seara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas. Ou D. Tornar o leitor copartícipe do ponto de vista. E aí você deve dar uma analisada em todas as alternativas, entender o porquê, mas a resposta mais adequada aqui é a D, ok? No mais, acesse o nosso portal Eduque para assistir esses vídeos e os demais. Tchau, tchau!